Atenção você que está ouvindo esse podcast no YouTube ou no Spotify, por favor acesse aí sacocheio.tv para ter acesso ao podcast Saco Cheio completo todas as sextas-feiras e ainda de quebra nos ajudar a manter os programas aqui da Saco Cheio TV acontecendo semanalmente, tá bem? Tem muito conteúdo no Saco Cheio TV, tem desinformação, tem podcast Saco Cheio, tem Cagando e Andando, tem notas sobre notas, tem Crypto Tigers, tem Tarja Preta FM, tem grupo do Telegram para mandar pergunta para os convidados do Aderiva, tem coisa pra caralho, também tem a sensação legal e gostosa de estar nos ajudando a pagar o aluguel do estúdio, a pagar os equipamentos, a pagar os funcionários que fazem essa empresa maravilhosa continuar existindo. Então, se você gosta de mim, gosta do Saco Cheio Podcast, gosta dos outros programas da casa, acesse aí sacocheio.tv, se torne um assinante e nos ajude a manter essa loucura aqui toda acontecendo, tá bem? Também temos a KTO, se você quer deixar os seus jogos aí, seus O que é? Os seus jogos aí o quê, cara? Se você quer deixar as partidas do seu time aí mais emocionantes, você acessa kto.com. A KTO é a maior e melhor casa de apostas do mundo, eu acho. Acho que é do mundo. Ou do Brasil, não sei. É de algum lugar. De algum lugar no mundo, com certeza, é a melhor. Não posso dizer do mundo inteiro, mas sei lá, pode ser que seja do Chipre, pode ser a melhor, não sei. kto.com você vai apostar em jogos esportivos. Por exemplo, eu sempre aposto no Grêmio. Eu sempre falo aqui que eu vou lá, boto R$5 que o Grêmio vai ganhar. Às vezes eu me fodo, mas na maior parte das vezes eu ganho um dinheirinho lá, que é o que eu jogo pouquinho porque eu também sou covarde. Então é só para me divertir. Eu boto R$5 que o Grêmio vai ganhar e fico na torcida lá. Então é uma experiência bacana porque você vai deixar as partidas muito mais legais de se assistir, porque você sabe que tem R$5 em jogo, tá? Então, se você quiser se divertir aí com apostas esportivas, é só entrar em kto.com e usar o meu cupom de bônus. O meu cupom é PETRI, simplesmente PETRI, tudo maiúsculo. Você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito até R$100, tá bem? Então, se você depositar até R$100, você vai ganhar 20% do valor que você depositar para jogar lá na KTO, tá bem? Também temos a Connect. A Connect é uma empresa especializada em medicina canábica. Eles vão desde a consulta com o médico até a importação da medicina canábica lá dos Estados Unidos. Então é só você ler o QR Code ou clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Você vai falar com a Connect no WhatsApp. Aí você vai fazer um cadastro bonitinho. É importante que você faça o seu cadastro todo certinho lá no WhatsApp da Connect. Eles vão entrar em contato com você. Você vai fazer uma consulta médica com um médico especializado em medicina canábica. Ele vai te solicitar alguns exames e aí sim ele vai te receitar quais os melhores remédios canábicos para a sua situação aí. Pode ser insônia, depressão, bipolaridade, ou simplesmente você quer só dar um trato aí, você quer ter mais força, quer ter mais vitalidade, sei lá, seja lá qual for a sua queixa na sua saúde, você pode dar uma testada aí com a Connect. Se você já tentou de tudo, né? Já tentou a medicina tradicional, já tentou a indústria farmacêutica, tomar a tarja preta, aqueles remédios lá que destroem o fígado. Se você já tentou tudo isso aí ou nem nunca tentou porque não tá afim, cara, tenta uma coisa natural aí. A Connect é muito maneira, eu tô usando desde o final do ano passado e a minha vida melhorou bastante depois que eu comecei a usar a medicina canábica. Por exemplo, eu consigo acordar cedo. Eu não conseguia, eu estava sem conseguir acordar cedo, é uma coisa que eu adoro fazer, é acordar cedo. Eu voltei a acordar cedo todos os dias desde o momento que eu iniciei o tratamento com a medicina canábica. E esse era o meu grande problema. O meu problema era a falta de energia, eu não conseguia mais acordar cedo como eu gostava, não estava mais conseguindo treinar, não estava com disposição para viver a vida. Depois que eu comecei a usar a medicina canábica, cara, eu juro por Deus que melhorou, cara. Eu tô treinando, eu tô fazendo minhas coisas, eu tô escrevendo meu texto de stand-up, eu tô fazendo meus podcasts sem falhar aqui nenhuma vez. E minhas crises de depressão, aquelas que eu tinha forte também, acabaram. Acabaram não, deram uma diminuída drástica, assim. Quando eu tenho é bem pouco, assim. Eu só tenho um ou 2 dias e nunca é no fundo do poço como era antigamente. Então, cara, pra mim tá sendo uma experiência muito boa. Se você quiser tentar também, é só ler o QR Code ou clicar no link que está na descrição aí. De resto, é isso aí, obrigado. Vamos para o podcast de hoje. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023, menos uma sexta-feira na sua vida ou mais uma sexta-feira na sua vida, depende do seu humor aí. Estamos na área
para mais um podcast Saco Cheio. Eu tô aqui num hotel em São Carlos, tô sentado numa cadeirinha, olhando pela janela e só tem céu e um... Não sei o que é aquilo, tem um negócio... Parece um canudo gigante, parece um cigarro gigante, é isso que parece. Eu não sei te explicar o que é isso que eu tô vendo pela janela. Parece um cigarro gigante mesmo, porque tem uma... Imagina um cigarro enorme, gigante. Imagina que um cigarro enorme, gigante invadiu a cidade e ele parou num lugar específico. E esse lugar específico é justamente o lugar que você enxerga quando você olha pela janela do seu quarto aí, que eu tô num quarto agora, aqui num hotel. Então, essa é a minha visão agora, cara. É uma janelinha de vidro. A cortina tá aberta até um pouco mais da metade, para eu poder ver essa... O que eu virei? Um escritor chato agora que detalha cada milímetro. É por isso que eu não gosto de ler, cara. É por isso que livro, normalmente, eu tenho vontade de começar a socar o livro e rasgar ele ao meio. Pra te falar a verdade, eu acho que eu só leio o livro pra eu ter a sensação de que eu sou mais inteligente do que alguém que não leu aquele livro ainda. Eu acho que essa é a grande motivação de todo mundo, cara. Tem um negócio que eu gosto de fazer, é ler em público. Eu adoro ler livro em público, mas eu posso estar lendo o livro e não entendendo absolutamente nada, mas às vezes eu olho ao redor assim, eu fico, só eu tô lendo o livro aqui. Aí eu vejo pessoas no celular e eu fico julgando as pessoas, olha, aquele cara tá viciado em celular. Só que eu também tô. Só em público que não. Em público eu prefiro fingir que eu sou inteligente. Às vezes eu leio uma página inteira e eu não entendi nada do que eu li, mas... Eu sempre imagino que tem alguma parte do meu cérebro que tá entendendo o que eu tô lendo. Não sei. Quando eu leio algum parágrafo e eu leio um parágrafo e aí eu com o meu cérebro racional eu penso, cara, eu não entendi nada. E aí o meu pensamento logo depois desse alguma parte do meu cérebro deve ter captado essa mensagem, então eu não preciso me esforçar muito, então eu vou continuar lendo o resto. Aí, cara, eu acho que eu já devo ter terminado uns 5 livros que eu não entendi nada, só que eu terminei. Em algum lugar do meu HD ele tá lá. É tipo aqueles arquivos ocultos do computador, sabe? Lembra antigamente quando a gente tava aprendendo a mexer em computador ainda? Hoje ninguém precisa mais aprender, que todo mundo sabe tudo. Os caras sabem hackear tudo que é possível. Mas antigamente eu lembro que tinha um negócio que às vezes você perdia algum arquivo, alguma coisa. E aí você procurava uns tutoriais na internet de como achar aquele arquivo. E era um negócio assustador, porque parecia que nunca mais você ia encontrar aquele arquivo. E eu lembro que uma das coisas que tinha nesses tutoriais era ir nas configurações de exibição do Windows e marcar uma caixinha que estava escrito assim, arquivos ocultos. Aí você clicava naquela caixinha, aparecia 1 trilhão de arquivos que você nem sabia que tinha no seu computador. Eu acho que é isso que o livro é. Ele é um arquivo oculto no seu aparelho mental, seu aparelho... seu aparelho alguma coisa. Por que eu tô falando disso? Não faço ideia, cara, porque eu vi um cigarro gigante na minha frente. Lembrei, porque eu comecei a detalhar como é que é o quarto do hotel, né? E aí, eu lembrei que aí tem alguns autores que é impossível de ler. Cara, eu lembro uma vez que eu tentei ler um livro do Érico Veríssimo, eu acho. Não, Humberto Eco. Meu Deus do céu, eu não consegui. Era 5 páginas para detalhar como que a luz do sol refletia no abajur que estava em cima do móvel madeira Amazonas que estava apoiada em um piso azulejo creme. E aí eu não consegui ler, cara. Eu abandonei rápido o livro. Eu gosto de livro mais ignorante, assim, livro que vai direto ao ponto. Acho que todos os livros deviam ter no máximo 50 páginas. Se o seu livro tem mais de 50 páginas, você fez alguma coisa errada aí, cara. Que informação você precisa passar que precisa de um livro de 500 páginas? E se ela... Cara, se a sua informação ela é importante, ela tá resumida em 10 páginas. Não tem como uma informação muito importante estar descrita em um livro de 500 páginas, porque é muito tempo até eu descobrir onde é que está essa informação. Se eu precisar usar essa informação na minha vida em algum momento, eu vou estar na página 200, eu tenho que ler 500. E se acontecer alguma coisa na minha vida, no dia seguinte eu não cheguei ainda no final do livro. Então, cara, escritores, menos, tá? Sejam menos inteligentes e saibam de menos coisas. Quase que eu falei menos.
saibam de menos coisas do que vocês sabem agora. Eu acho que o grande mal do mundo é a inteligência, cara. O grande mal do mundo são as pessoas inteligentes. Porque a pessoa inteligente, ela é sempre arrogante. Toda pessoa que sabe muito, que leu muito livro, é a pessoa que você não quer conviver muito, sabe? Qualquer coisa que você falar, ela vai ter na ponta da língua uma correção pra te fazer. Tu vai falar alguma bobagem de alguma coisa, ela fala, não, na verdade, na Segunda Guerra Mundial, o soldado Schreiner foi o que mandou pro general o Schreiner. Aí tu fica, cara, que bicho chato, cara. Eu não confio em gente que sabe muita coisa. Sobre um assunto específico também. Eu não gosto de gente que sabe muita coisa sobre algo específico. Isso me deixa meio assustado. É meio psicótico esse negócio. Por isso que eu não gosto de gente que se define como ANCAP, comunista, liberal, conservador. Sabe o que significa quando você fala que você é alguma coisa dessa? Significa que você passou muito tempo lendo uma coisa só. E eu não quero conviver contigo porque pra você ter ficado tanto tempo lendo uma coisa só significa que você é um psicopata e eu não quero você perto de mim, cara. Sai de perto de mim, vai embora, por favor. Ai, cara, sei lá, bicho. Acho que Mas no fim, eu acho que todo mundo lê bastante só pra ter um grande momento na vida, que é um momento onde as pessoas vão te olhar com os olhos arregalados, assim, e vão te falar, cara, você é inteligente. Cara, no fundo é disso que as pessoas estão em busca. De alguém olhando pra elas e falando, cara, você é muito inteligente. É por isso que as pessoas estudam, leem e sabem muito de alguma coisa. É só pra isso, não tem nada a ver com o conhecimento em si. A gente é uma espécie condenada ao nada, cara. A gente tá perdido, bicho. Não existe espécie que eu deteste mais do que o ser humano, cara. O que eu mais odeio no ser humano é a sua tendência de se juntar em grupos. Eu odeio isso demais. É assustador que um ser humano vira quando ele começa a participar de grupos. É um negócio. É como se fosse um liquidificador de. O que acontece com o ser humano quando ele se junta num grupo é a mesma coisa que acontece com a comida. Quando eu como ela vai pro meu estômago. Ela vira um cocô, é isso que acontece. Porque ela obrigatoriamente ela precisa. Porque uma batata frita, antes de entrar em mim, ela é uma batata frita, única, com a sua personalidade única e exclusiva. Depois que ela entra em mim, ela é obrigada a se equalizar com o meu sistema inteiro, digestivo, metabólico, meu sistema de bactérias. E o que sai? Cara, não importa o quão precioso é o alimento que você enfiou na sua boca. Pode ser um prato de R$ 500, pode ser aqueles pratos de milionários que tem restaurante em São Paulo, que os caras pagam R$ 2.000 numa conta. Pode ser o hot dog da esquina. Não importa o quão único, exclusivo, a personalidade da sua comida. No fim, todas elas viram um grande tolete numa aguinha que você aperta um botão e ela some. Basicamente é isso que acontece com os seres humanos quando eles se juntam em grupos e começam a se identificar com grupos e dizem, eu sou tal coisa. Eu sou conservador cristão de direita. Eu sou comunista, stalinista, leninista. Acabou, cara. Você virou um cocô. É isso que você virou. Você acabou de virar um tolete e eu não confio mais em você, cara. Esse é o meu parâmetro pra saber se eu confio no ser humano ou não. Se acima do seu nome tem uma ideologia ou um outro nome que não é o nome que a sua mãe deu pra você, eu não confio em você, cara. E é incrível a covardia do ser humano, o quão pequeno é o ser humano, porque além do ser humano virar um grande cocô quando ele se junta em algum grupo, ele também vira um grande covarde. Todo ser humano que se junta em grupo, ele não consegue mais ser ele mesmo. E eu acho que fica um negócio sufocando dentro dele, eu não sei te explicar, cara. A necessidade de aprovação também é um negócio que transforma as pessoas num grande cocô. Por que eu tô falando isso, cara? Não sei por que eu tô falando isso. Porque eu tô pensando muito sobre a humanidade ultimamente, é isso. É isso que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando.
Uma das coisas mais odiáveis que tem na humanidade é o medo de ser rejeitado por muitas pessoas, tipo, sabe? E aí as pessoas começam a virar... As pessoas começam a virar grandes cocôs porque elas não querem... Porque elas querem ser queridas. Sei lá, cara. No fundo é isso, né? No fundo a gente só quer ser querido. E aí... A gente acaba entrando em algum grupo de pessoas que pensam... Mas dentro de um grupo de pessoas que pensam a mesma coisa, também tem um monte de gente que tá, na verdade tá todo mundo mal pra caralho, querendo... Eu não sei te explicar, cara, sei lá. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Mas isso aí, eu tô aqui no meu hotel em São Carlos. Eu fiz um show ontem em Araraquara e hoje eu tô em São Carlos no meu day off, porque hoje não tem show. Então ontem foi em Araraquara, ontem quinta-feira, né? E amanhã tem São Carlos e domingo Ribeirão Preto. Então hoje eu tô na sexta aqui em São Carlos já, hoje não tem show, vou ficar de boa aqui. Procurar um lugar pra jantar depois. Eu tô numa vibe bem boa aqui. Tô sozinho no quarto aqui, olhando pela janela, gravando meu podcastzinho que eu amo, e depois eu vou procurar um lugar pra jantar, depois eu vou voltar pra cá e eu vou dormir, e amanhã de manhã eu vou treinar. Eu encontrei um box pra treinar aqui em São Carlos, e de noite vai ter show, e no domingo eu vou pra Ribeirão Preto fazer o show lá, e segunda-feira eu volto. Eu tenho tanta coisa pra falar hoje, então você que está acompanhando esse programa... eu tô gravando no celular, né? Porque eu não tenho como tá no estúdio, porque eu tô em São Carlos. Então, você já reparou na qualidade da voz que eu tô gravando no celular esse programa. Então, seja bem-vindo ao podcast Saco Cheio. Temos 12 minutos de programa e sabe-se lá até que horas vai essa bagaça aqui. Então, se aproxime e venha comigo nesse belíssimo programa. Cara, se eu tivesse gravado esse podcast antes de ontem, antes da quinta-feira do show de Araraquara, eu estaria provavelmente com muitas histórias boas pra contar e eu estaria muito mais alegre do que eu tô agora. Eu tô em paz, mas ao mesmo tempo eu tô meio incomodado porque eu não sei, cara, tem alguma coisa muito esquisita no stand-up que parece que... Imagina que você anda de bicicleta todo fim de semana e aí você fica um dia sem andar de bicicleta e você tenta andar de novo, você não sabe mais andar de bicicleta. Porque eu tinha feito... deixa eu te contar. Na sexta-feira passada, eu fiz um show... Eu fiz uma participação no show do Bruno Lambert, do Humberto Rosso, do Daniel Varela. Puta, e do outro comediante que eu esqueci o nome. Cara, desculpa se você estiver ouvindo esse podcast. O quarto comediante o primeiro comediante desse grupo, só pra... pelo menos eu criar um balanço aqui. Eu esqueci o nome do cara, mas na minha concepção ele é o primeiro do grupo. Até Gustavo, puta, desculpa, cara. Mas aí eu fiz uma participação lá. Foi lá no clube de comédia do Danilo Gentili, lá no My Fucking Comedy Club. É bom falar essa palavra, né? My Fucking Comedy... Não tem como falar My Fucking normal, é My Fucking Comedy Club. Aí eu fiz uma participação lá. Eu fui bem, cara. Eu fui bem porque eu tava num ritmo bem bom. E eu subi no palco e eu tô aprendendo a fazer stand-up, eu acho, agora. Esse é o meu primeiro ano, eu considero, de stand-up. Porque eu aprendi a colar uma piada na outra e não esperar risada. Isso é um negócio que matava meu show. Porque eu fazia piada e eu ficava em silêncio. Mas não é que eu tava esperando a risada, é que eu tava procurando a próxima na minha cabeça. E esse tempo sempre atrasava o ritmo do meu show. E aí eu comecei a criar uma estratégia mental para eu não parar, para eu emendar uma piada atrás da outra. E mesmo que uma não funcione, ou funcione mais ou menos, eu não paro, eu continuo fazendo. E eu percebi que isso gera um momentum. E daqui a pouco as pessoas estão rindo de coisas que nem são tão engraçadas assim. Eu acho que no fundo, stand-up é a arte de enganar o público. Você aprende algumas técnicas, algumas coisas, aí você nem precisa escrever piada mais. É só você entender essas coisas que você pode falar qualquer coisa que as pessoas vão estar rindo. É só criar um ritmo maneiro. Na verdade, essa é a minha desculpa que eu dei pra mim mesmo, porque eu já entendi que eu não vou dominar essa arte. Eu vou ter que criar estratégias pra me enganar e enganar as pessoas também. Então, nesse show que eu fiz a participação lá com o Bruno Lambert, eu cheguei no clube, e aí quando eu entrei,
quem tava no palco fazendo era o Danilo Gentili. Então eu cheguei lá, eu olhei e eu falei, caralho, o Gentili tá abrindo o show, ele tava fazendo... Ele foi o primeiro a subir no palco. Caralho, que loucura! Que loucura! Que loucura! Eu comecei a gravar podcast no meu quarto em 2012 porque eu queria fazer comédia e não tinha lugar pra fazer. E eu fiquei falando com o microfone durante 10 anos, querendo fazer comédia, mas como eu não tinha lugar pra fazer, eu fazia no microfone. E aí do nada... Cara, juro por Deus, cara, se você conseguir ver a sua vida como um grande Adobe Premiere... porque no Adobe Premiere... Tipo assim, não tem sentido essa teoria. Que em filme, edição de filme, quando você quer mostrar que um personagem foi até a cafeteria, você não precisa fazer ele saindo de casa, descendo a escada, pedindo um táxi no trânsito, descendo do táxi, chegando na cafeteria. Não, você só... Ele tava em casa, você corta a cena e você faz ele na cafeteria do nada. Só que ele passou por um processo até chegar lá. Então o segredo da vida, cara, é você... ignorar boa parte da vida e só abrir os olhos em momentos-chave. O grande segredo da vida é esse, cara. Você finge que você não existe, mas você faz as coisas aí. Você faz aí as coisas que você tem que fazer, acorda cedo, vai treinar, vai trabalhar, vai botar as coisas em prática, mas você fecha os olhos para essa realidade. E você só abre os olhos de novo quando coisinhas legais acontecerem. Então, no meu caso, eu comecei a fazer podcast em 2012, eu fechei os meus olhos e continuei fazendo as coisas que eu queria fazer de comédia. E quando eu abri meus olhos, eu tava no My Fucking Comedy Club assistindo o Danilo Gentili e eu era o próximo a entrar no palco, entendeu? É muito mais fácil viver assim, na ignorância. Você tem que fechar seus olhos pra realidade e viver só nas coisas legais, cara. Pra que eu vou viver... Pra que eu vou viver o sofrimento de passar 10 anos no meu quarto falando merda no microfone, tentando fazer piada, fazendo piada horrorosa, às vezes algumas boas, aprendendo a falar, me fudendo. Pra que eu vou ficar vivendo isso? Não, a vida é uma anestesia. Esse é o segredo, cara. A vida é uma grande anestesia. Você tem que passar a maior parte da sua vida anestesiado. Aí quando você chegar num lugar que você queria chegar, você abre os olhos, curte aquilo, fecha os olhos de novo, anestesia no braço e segue a vida até o próximo grande momento. Até o próximo grande momento. Até o próximo momento chave que vai acontecer na sua vida, cara. Esse é o segredo. Porque senão, se você ficar muito consciente durante a caminhada, se você não estiver anestesiado, você não vai conseguir. Porque você vai ficar muito paranoico. Então, cara... É tipo assim, bate com um martelo na cabeça. Obviamente isso aqui é uma analogia. No Brasil hoje a gente tem que explicar tudo. Obviamente que isso aqui é uma analogia. Mas eu já imagino um brasileiro ouvindo esse podcast comentando no YouTube. Meu Deus, ele disse que é pra bater com um martelo na cabeça? Eu falei exatamente isso, cara. É isso que é pra fazer. Mas o segredo da vida é bater com um martelo na cabeça, desmaiar. Aí você deixa o seu corpo fazer as coisas. Cara, eu juro por Deus que a vida é uma auto-hipnose, cara. Cara, a vida é uma matrix, é uma auto-hipnose. Porque esse é o lance da vida. Você se auto-hipnotiza dizendo que você vai fazer X, X e Y. Sei lá, qual é o seu sonho aí? Não sei qual é, mas esse é o X, X e Y, tá? Não, é Y, Z e X, tá? Porque X, X não faz sentido, é o mesmo sonho. Eu quero ser pedreiro e pedreiro. Eu quero ser engenheiro e engenheiro. Não. Então você vai ter o seu sonho, que é Z, Y e X. Aí você vai criar uma auto-hipnose, de que você vai se ver fazendo esse negócio, você vai pensar muito nisso, você vai desejar muito isso, e aí você vai apagar. Só que esse apagar é você vivendo 10 anos tentando fazer aquilo. Só que você não vai perceber que você está fazendo aquilo. E aí, quando você menos esperar, você vai estar num lugar, você vai ver, vai ficar, caralho, aconteceu. E aí você desliga de novo. E segue a vida. Mas foi isso que aconteceu. Aí eu cheguei lá, tava lá o Danilo Gentili abrindo. Aí ele chamou o Bruno Lambert e o Bruno Lambert me chamou. E aí eu fui bem, cara. E eu falo isso com surpresa no meu tom de voz, porque eu não confio em mim como comediante, não confio no meu texto ainda. Mas eu entrei, fiz a primeira piada. Ela é boa, mas eu caguei a entrega. Eu percebi que eu caguei a entrega dessa piada. E eu pensei, foda-se, vai pra próxima. Já acionei a próxima piada. Ela acabou, já fui pra próxima. Acabou, já fui pra próxima. E quando eu vi, eu terminei o show e tava com muitos aplausos, bicho. Aí eu terminei o show, a minha participação. Chamei o Bruno Lambert de volta pro palco.
E aí eu comecei a subir as escadas pra voltar pro camarim. Porque lá no My Fucking Comedy Club, você sai do palco e tem uma porta que dá pra cozinha, pro bar, e aí você sobe umas escadas e tem o camarim lá em cima. É um lugar bem pequenininho, assim. Aí eu tava subindo as escadas, aí quando eu tava chegando no final da escada, eu vejo o Danilo Gentili parado na frente da escada. Parecia cena desses anime de Dragon Ball Z, quando o cara vê o mestre depois de uma batalha. Sabe? Quando finalmente ele vê o mestre, assim. Porque foi muita cena de desenho. O cara pequenininho subindo a escada, aí ele olha pra cima e tá um cara gigante, assim, com um brilho atrás, uns plupim, plupim. Aí eu olhei, assim, o Danilo Gentili tava bem na frente da escada, aí eu cheguei lá em cima e falei, pô, cara, aí, prazer te conhecer. Aí ele me cumprimentou, e depois que ele me cumprimentou, ele falou, gostei muito daquela sua piada. Eu queria ter pensado nela antes. Aí eu falei, caralho, que foda, meu. Porque esse é o maior elogio que um comediante pode ouvir de outro comediante. Eu queria ter pensado nisso antes. Porque esse é o lance, cara. Todas as ideias estão disponíveis aí. Pra todos os artistas, pra todos os comediantes, pra todo mundo. Todas as melodias, todos os acordes, todas as combinações possíveis, elas estão disponíveis aí, cara. Estão flutuando por aí. E quanto mais aberto você estiver para a musa da inspiração, mais ela vai te dar essas coisas. Então, é por isso que comediante se entende. Aliás, comediante de verdade se entende, né? Tem uns que estão aí só pelos números e pra fazer publi no Instagram depois. Mas artista de verdade, ele entende isso. Quando ele ouve uma melodia foda, uma música foda, ele fica, caralho, cara, eu queria ter pensado nisso. Isso não é arrogante, entendeu? Não é egomaníaco. Na verdade, tu tá celebrando as pequenas antenas que nós somos. Nós somos pequenas antenas de ideias e de piadas e de criatividade. Tá todo mundo aberto a receber todas elas. Então, quando uma antena percebe que outra antena captou algo foda, ela fala, caralho, que foda, eu queria ter captado essa. Sei lá, cara. Eu tô me tornando aquele cara que fala que a única coisa que importa no mundo é a arte. Coincidentemente, é depois que eu tenho dinheiro na XP e na Rico, rendendo dividendos. Mas foi foda, cara. Ele falou isso, eu pensei, cara, maneiro, cara. Maneiro. Porque é um cara que praticamente não fundou o stand-up no Brasil, mas talvez ele seja a segunda leva de stand-up, porque tem tem a geração do Costinha lá, do Chico Anísio, que eu não sei exatamente quando cada um surgiu, mas tem essa primeira leva, e eu acho que a segunda leva, que trouxe o stand-up americanizado para o Brasil, acho que é essa leva do Danilo, do Rafinha, né? Então é um dos fundadores do stand-up falando isso pra mim, então fiquei muito alegre, cara. Foi desses momentos que a anestesia acabou, eu olhei, eu pensei, caralho, eu tô aqui, My Fucking Comedy Club, Danilo Gentili acabou de falar que gostou da minha piada. Eu olhei pra trás, tinha mais uns comediantes, eu fiquei, caralho, eu tô em São Paulo, que loucura. Meu Deus do céu, agora eu já desliguei de novo. Agora, nesse momento, eu tô desligado. Nesse momento, eu tô anestesiado, agora que eu tô fazendo esse podcast aqui nesse quarto de hotel. Aqui eu só tô vivendo, eu não tô entendendo exatamente o que tá acontecendo. Atenção, você que está ouvindo aí o podcast Saco Cheio no YouTube ou no Spotify, por favor, acesse aí o sacocheio.tv para ter acesso ao podcast Saco Cheio completo todas as sextas-feiras, porque aqui no YouTube você tem acesso apenas à primeira meia hora do podcast Saco Cheio. Se você quiser apoiar o projeto, se você quiser me ajudar a manter esse programa aqui acontecendo todas as sextas-feiras, eu já estou há 10 anos com esse podcast no ar, toda sexta-feira, então se você quiser fazer parte desse sonho aqui, dessa maluquice, você pode me ajudar lá no sacocheio.tv, e além do podcast Saco Cheio, você vai... Ai, caralho! Não sei falar, bicho? Você vai ter acesso a várias outras coisas também, tá? Você vai ter acesso a lives exclusivas, programas transmitidos lá ao vivo no sacocheio.tv/live, como o Desinformação, às vezes o Saco Cheio Podcast, o Tarja Preta FM. Você vai ter acesso a grupo do Telegram para você ligar pra gente ao vivo nos programas, para você poder mandar perguntas para os convidados do Aderiva. Tem desconto em shows que eu faço pelo Brasil. Tem um monte de coisa bacana lá que você vai receber em troca da sua ajuda ao sacocheio.tv, tá bem? A próxima apoiadora aqui é o KTO.com. Acessa aí KTO.com e usa o meu cupom PETRI para ganhar 20%
de bônus no seu primeiro depósito aí nas apostas esportivas. Ontem eu joguei no Grêmio, eu botei que o Grêmio ia ganhar o primeiro tempo. E eu dobrei, eu botei R$5 e ganhei 10, hein? Eu jogo baixo porque eu tenho medo, eu jogo baixo, eu boto pequenas quantias porque é só pra me divertir, cara. É só pra adicionar uma tensão que não precisava ter. Tipo assim, Grêmio e Ferroviária, teria alguma emoção se eu não colocasse R$5? Óbvio que não, então eu coloquei R$5 na KTO e meu jogo ficou muito mais emocionante, né, galera? Então é kto.com, você usa o meu cupom de desconto Petri aí, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, tá bem? kto.com. Também temos a Connect, que é uma empresa de medicina canábica que vai ligar você a médicos especialistas em medicina canábica e vai ajudar você a fazer a importação de medicina canábica lá dos Estados Unidos. Então você acessa aí o QR Code que está na tela ou clica no link da descrição aí. Você vai entrar em contato com a Connect, você vai fazer um cadastro bonitinho lá na Connect, você vai marcar uma consulta médica com um médico especialista em medicina canábica, e aí ele vai fazer uma consulta com você, vai fazer exames, etc e tal, e aí ele vai te recomendar remédios baseados em canábicas, em maconha, cara. É isso, é maconha, tá? Então, se você tá com algum problema aí, que você já tentou resolver com a medicina tradicional, já tentou tomar remédios da indústria farmacêutica, já fudeu todo o teu fígado aí, ou você simplesmente tá com algum problema aí que você não sabe como resolver, cara, dá uma tentativa aí na medicina canábica, vai que resolva seu problema aí, tá? Eu tô tomando desde dezembro do ano passado e pra mim funcionou, resolveu quase todos os meus problemas, tá? Então, Connect, é só você acessar aí e conversar com eles e melhorar a sua vida aí com a medicina canábica, tá? Mas cara, tem remédio pra caralho pra tudo que é coisa, tem produto pra caralho pra melhorar a sua performance no treino, tem remédio pra depressão, ansiedade, bipolaridade, insônia, tudo que você imaginar tem lá, tem remédios da medicina canábica que eu não prometo que vai resolver, mas tem essas opções aí, além das coisas tradicionais da indústria farmacêutica, também? É isso aí, cara. Saco Cheio TV, KTO e Connect. Tchau. Não, tchau não. Vamos pro podcast agora, né? Toca a ficha aí. Então essa foi a primeira experiência de comédia que eu queria relatar pra vocês nesse programa. E aí, no dia seguinte, eu tive um show no Bexiga Comedy, no dia 18, no sábado, né? Foi no sábado. E, bicho, eu fui bem pra caralho, cara. Eu fui bem pra caralho. Eu tava no mesmo ritmo do My Fucking. Então eu subi no palco com uma puta energia. E eu lembro que eu fiz o show com tanta intensidade que quando eu olhei pro cronômetro, tinha dado só 10 minutos de show e eu já tinha feito praticamente todo o meu show. Eu fiz num ritmo tão foda e acelerado, eu não dava tempo para as pessoas rirem ou absorverem nada. Eu fiz uma atrás da outra, foda-se, uma atrás da outra. E quando eu olhei pro relógio, tinha dado 10 minutos e eu já tava o que normalmente dava 25 minutos, eu tinha feito em 10. Eu pensei, caralho. Então, na verdade, eu só tenho 10 minutos de stand-up. Eu não tenho 40 como eu achava que eu tinha. Eu tenho só 10, é isso que eu tenho. E aí mas assim, foi uma experiência muito boa também. Eu acho que foi o melhor show dos últimos aí que teve, foi esse no Bexiga Comedy no dia 18. Obrigado a todo mundo que foi lá. Foi muito foda, cara. Eu sei que o show é foda quando todo mundo sai com quando tem um clima leve no bar. Quando tá todo mundo sorrindo e todo mundo vem pedir foto sorrindo. E aí, tipo assim, sempre tem uns caras que levam a namorada. E quando eu vejo que a namorada tá feliz, quando ela tá sorrindo e os dois estão bem, os dois estão abraçados e agradecendo pelo show, eu penso, esse show foi bom. Porque é muito fácil agradar o cara que já gosta de mim, mas quando ele leva um amigo ou a namorada que não faz ideia de como é o show e essa pessoa gosta também, significa que realmente foi maneiro o show. E aí também fica uma vibe boa, assim, fica todo mundo conversando e é bem legal quando o show... Eu sei quando o show é ruim também. O show é ruim quando vem um casal tirar foto comigo e só o cara tira foto e a mulher fica emburrada num canto, eu sei. Quando isso acontece, eu sei que o show não foi bom. Mas esse foi do caralho. E aí eu vim pra Araraquara ontem. Eu vim de ônibus para Araraquara. E, cara, aconteceu uma coisa muito interessante na viagem. Eu peguei um ônibus às 7 da manhã na rodoviária de São Paulo e cheguei em Araraquara às 11h30, meio-dia, por aí. E aí, logo que o ônibus saiu, eu não sei por quê, mas tinha um cara que ele achava
que todo mundo queria ouvir a música que ele gosta. Eu não entendo muito bem, eu acho que eu sou errado nessa situação porque eu ainda não entendi a lógica dessa pessoa, mas eu notei que existem pessoas que querem compartilhar suas músicas com o resto do ônibus. Eu prometi pra mim mesmo que eu não vou mais reclamar de ninguém. A partir de hoje eu sou um novo ser humano, eu não reclamo mais das coisas, eu só relato elas. Na verdade eu relato com alegria e positividade na minha fala. Então, graças a Deus, tinha um cara que queria muito compartilhar a sua música com o restante do ônibus. E eu fiquei muito feliz com isso, eu fiquei muito contente. Eu fiquei tão feliz, cara, porque eu tenho aquele AirPod, sabe o AirPod da Apple, que ele tem uma tecnologia que se chama cancelador de ruído. Então você coloca o fone dentro da sua orelha, ele é um fone intra-auricular, então ele fica lá dentro. Com certeza eu vou ficar surdo por causa disso, mas foda-se. Eu prefiro curtir uma sonzeira durante a minha vida e ficar surdo do que não ter essa experiência de curtir uma sonzeira. E aí, cara, que eu tô falando, caralho? Sim, então eu fiquei muito feliz com isso, porque o som desse cara tava tão alto que nem o cancelador de ruído da Apple dava conta. Então eu tava ouvindo as minhas coisas e ao mesmo tempo eu ouvia de fundo um louvor a Jesus Cristo. E eu fiquei muito feliz com isso, porque provou que eu não fiz a melhor compra. Eu não comprei o melhor AirPod possível, então eu percebi que eu preciso comprar o melhor. Então eu fiquei muito feliz com isso. E aí, cara, obviamente todo mundo estava muito irritado. Menos eu estava muito alegre com essa situação. Tava todo mundo sentindo um incômodo. E como o ônibus saiu bem cedo, às 7 da manhã, o pessoal tava querendo dormir no ônibus, né? Então tava aquele clima de Merlin, que tava todo mundo querendo dormir, querendo relaxar, e tinha um cara com a música altíssima no celular dele. E assim, eu acho que nessas situações todo mundo pensa, caralho, eu queria muito pedir pra essa pessoa desligar, mas eu não tenho coragem, eu não vou fazer isso, porque a gente sabe o país que a gente vive, a gente sabe que a gente vive em meio a brasileiros, a gente vive em meio a neuróticos e psicopatas, é isso que a gente vive, esse é o brasileiro. Então assim, corre o risco de você ir até essa pessoa e pedir pra ela diminuir ou desligar e ela armar um barraco e começar a gritar, eu bato aqui porque eu tô pagando a passagem, não posso colocar a minha música. Eu já imagino tudo isso, então assim, eu deixo, foda-se, deixa. O que eu vou fazer é juntar dinheiro e morar em outro lugar, é isso que eu vou fazer. E eu deixo esse país pra essa... Eu deixo esse país pra essa gente, não tem o que fazer. E aí, cara, tava esse clima assim no ônibus, todo mundo... Sabe quando todo mundo começa a levantar as cabecinhas assim? Quando você olha, você tem aquela visão do corredor do ônibus, com os assentinhos, tudo bonitinho, e daqui a pouco tu começa a ver umas cabecinhas assim, surgindo de trás das poltronas, como se fosse aquele joguinho de fliperama que você tem que pegar um martelo e ficar batendo na cabecinha dos bichinhos que eles vão surgindo. Então começou uma movimentação assim no ônibus, todo mundo com as cabecinhas assim, tentando achar de onde vinha a música. E aí tinha uma menina que tava dormindo com o namorado dela, numa poltrona, só que o cara tava de fone, então eu acho que ele não tava ouvindo. E a menina levantou, eu vi que ela acordou porque uma hora a música ficou muito alta, ficou absurdamente alta. E aí ela levantou, ela acordou com o som do cara, e aí ela pediu pro namorado dela sair, que ela ia andar pelo corredor. Eu pensei, cara, será que ela tá indo no banheiro? Ou será que finalmente alguém vai tomar uma atitude nesse mundo que não sou eu? Será que alguém finalmente vai fazer algo que eu queria estar fazendo, mas eu não tenho coragem de fazer? Eu vou observar isso agora, de camarote. Eu até botei o meu encosto na posição normal pra assistir isso. Alguém fazendo algo que eu queria fazer, só que eu não tenho coragem de fazer, e eu tenho preguiça também. E aí ela começou a andar pelo corredor, e eu pensei, mas o banheiro é pro outro lado. Ela tá indo pro lado contrário do banheiro. Será que ela é a nossa heroína? Aí eu juro por Deus que ela começou a procurar de onde estava vindo o som. Ela tava olhando, parecia um policial quando o policial entra no ônibus pra revistar as pessoas. Ela começou a andar pelo ônibus assim, olhando pras pessoas. Aí ela encontrou o cara que tava com o som a todo volume. Era o cara que tava lá na frente, na primeira poltrona, logo atrás do motorista.
E aí eu só vi ela se inclinando assim, porque eu tava com uma visão meio prejudicada, eu não tava com a visão livre, assim, tava bem atrás. Pra tu ver o volume que tava o negócio. Aí ela virou a coluninha assim, entortou a coluninha e falou alguma coisa. E aí eu lembro que ela apontou pra trás, assim, ela falou. E eu lembro dessa frase. Dá pra ouvir lá atrás. Eu lembro dessa frase, ela falando. Dá pra ouvir lá atrás. E aí imediatamente o som parou e ela voltou pra sua poltrona e dormiu. Então obrigado você que estava no ônibus de São Paulo para Araraquara na quinta-feira. Agora, dia 21. Não, 23. 23, 21. Da onde que eu tirei isso? Foi ontem. Isso aconteceu ontem, cara. Então, obrigado você, menina, que estava no ônibus de Araraquara para São Paulo no dia 23 de março. Errei de novo, não acredito que eu errei de novo. Errei de novo! 23 de março, quinta-feira, você salvou o ônibus. Tinha que ter um filme, né? Sabe aqueles filmes daquele Liam Neeson, que eles sempre salvam um avião, salvam um trem que não tem freio. Tinha que ter um filme assim. A pessoa que salva o ônibus de um brasileiro mal educado. Cara, qual que é, cara? Qual que é o lance de colocar música em público e alta? Eu não consigo compreender qual é o caminho lógico que o cara faz pra tomar essa decisão. Cara, eu lembro quando eu era jovem, mais adolescente, eu achava que as pessoas iam gostar das músicas que eu gosto. E eu lembro que quando eu era jovem não, quando eu tava passando ali da criança pro adolescente, eu botava as minhas músicas alta em lugares, tipo, um churrasco de família, ou quando eu tinha um monte de gente, festinha da escola, sei lá. E eu botava minha música alta e eu ficava querendo que as pessoas curtissem também. Olha a música que eu gosto aqui, que legal. Só que depois de um tempo você percebe que ninguém gosta da sua música porque a sua banda favorita é Limp Bizkit. Então o que você faz? Você compra um AirPod e você ouve sozinho na sua. Mas tem alguma coisa do brasileiro que ele não amadurece, eu não sei. Ele continua nessa. Cara, não tem nada mais detestável do que a alegria brasileira. Eu odeio muito isso. Eu odeio muito essa característica do nosso povo. Porque eu acho que é tão falso. Vocês acham também? Cara, o Brasil tem essa mania de... Tá gravando ainda? Peraí. Tá gravando ainda, graças a Deus. Ele tem essa mania de fazer barulho, de botar música alta e tal. E eu acho que a Globo, ela forçou tanto essa noção de que o brasileiro é um povo alegre e com energia alta, que o brasileiro viu isso durante décadas na TV. E ele se olhou e ele pensou, cara, eu não sou isso, mas já que o Pedro Bial tá falando que eu sou, já que a Glória Maria, na época do Fantástico, falava que o Brasil é o país da alegria, eu acho que eu tenho que fazer isso. E eu acho que o brasileiro, ele não é alegre. Ele finge que ele é alegre e a maneira que ele achou pra mostrar pras pessoas que ele é alegre é o som alto e a gritaria. Porque, cara, a alegria de verdade é você sentar numa cadeira e ficar quieto. Isso é alegria de verdade. Você senta numa cadeira e o que tiver na sua frente você tá feliz. Você não precisa fazer nada pra estar feliz. Muito menos, eu acho que na verdade o barulho, o som é uma coisa que denuncia mais o desespero interior daquele ser humano do que a alegria que ele está sentindo. Quanto mais alto o som, quanto mais caixa de som tem no carro do cara, mais desesperado ele tá, mais... É tipo um reflexo do que tá passando na alma desse cara. É barulho, gritaria, movimentação. Esse cara não tá bem. Por mais que a música dele diga que ele tá bem... Aquelas músicas, só tira o pé do chão. Cara, você não tá feliz. Você tá agindo da maneira que você acha que é ser feliz. Você pensa assim, como é que uma pessoa feliz age? Ah, deve ser assim. Aí você põe uma música alta pra caralho e grita e dança e pula. Eu acho que a alegria de verdade é nada. É simplesmente nada. Você senta e você tá bem, você tá feliz do silêncio. Sei lá. Por que eu tô falando isso? Por causa do ônibus. Sim, lembrei. Aí cheguei em Araraquara e aí, puta, essa viagem acabou comigo, cara. Porque eu acordei às
4h50 para tomar o café, para sair de casa com tempo, né? E aí, para pegar esse ônibus das 7. Então, eu tava com sono muito cagado. Aí eu cheguei na Araraquara cansado. E aí eu fui tirar aquela soneca, sabe? Eu cheguei no hotel na Araraquara e fui tirar aquela soneca. E eu acordei... Sabe quando você vai tirar aquela sonequinha e aí você acorda meio passando mal de tão perdido que o seu corpo tá? Sabe? Porque tem a sonequinha que eu tiro todo dia, sempre que dá eu tiro a sonequinha de 15 minutos, que é a revigorante, puta, essa é boa pra caralho. 15 minutinhos depois do almoço, eu deito na cama, eu ponho as duas mãozinhas em cima da minha barriga, como se eu estivesse morto. Eu fecho os meus olhos, dá 15 minutos, eu levanto. Eu acordo com a energia zerada e eu consigo viver meu dia. Então eu tenho isso, eu consigo fazer isso. Mas alguma coisa nessa viagem me fudeu, porque eu cheguei no hotel, deitei pra tirar essa soneca, e eu não sei, eu acho que eu dormi 1h30. E eu acordei... Eu acordei... Não é nem passando mal, mas é... Porque tem o passar mal quando você come algo estragado. E aí você acorda passando mal com o estômago fudido. Tá muito chato essa parte do podcast? Pra mim tá, sei lá. E tem o acordar completamente perdido e parece que você tá passando mal na alma, sabe? E aí, sabe, aí você levanta. É esse tipo de passar mal. Você acorda do nada e você tá com tanta pouca força que você só apoia os cotovelos na cama e fica olhando pro lençol, ou pros travesseiros e fica assim... Ah, caralho, que isso? E você fica olhando pra alguma coisa fixa com os cotovelos apoiados na cama. E aí você começa a pensar, cara, eu acho que esse meu dia não vai existir mais, eu não tenho mais o que fazer, cancela o show, acabou tudo, eu não sei como é que eu vou me recuperar disso. Aí parece que você tá numa areia movediça, você começa a levantar da cama, parece que ela tá te puxando, ela tá te abraçando de volta. Aí você começa a sair assim, caralho. Aí eu tinha marcado de treinar, né? Eu já tinha pagado uma diária numa academia de CrossFit lá em Araraquara. Eu já tinha pago. Pagado ou pago? Não sei como é que se fala. Então eu não podia não ir, porque eu ia perder R$30, que foi a diária. E aí eu pensei, fudeu, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu acordei passando mal, todo fudido. Aí eu sentei na cama do hotel e eu não sei como, mas eu consegui ir treinar. Eu consegui treinar e eu fiz 5 de 5 com 80 quilos no terra, depois eu fiz barra fixa e eu melhorei. Aí eu voltei pra casa, tomei um banho gelado e melhorei, mas mesmo assim eu não recuperei tanto porque o show de Araraquara, ele não foi um dos meus melhores, não. Acho que na verdade foi um dos meus piores. E não era por causa do público, porque às vezes o público tá estranho mesmo e aí você se desdobra no palco e não adianta, mas o público tava bem receptivo às piadas, estavam bem a fim de rir e o meu ritmo tava uma merda, cara. Meu ritmo tava uma bosta. Tava trancado, eu esquecia qual era a próxima piada, aí eu parava, ficava um silêncio, aí eu retomava. Nossa, desculpa você que foi em Araraquara, eu acho que não foi uma boa pegar um ônibus às 7 da manhã e fazer um show no mesmo dia. Talvez seja isso, ou talvez seja uma desculpa, não sei. Mas eu preciso melhorar isso, cara, preciso mudar. E essa foi a história do stand-up comedy e das minhas viagens. Cara, tá desconfortável essa cadeira aqui, peraí. Eu vou deitar na cama aqui, porque tá... Nossa, tô todo marcado nas costas agora, por causa da cadeira. Eu vou deitar aqui, espero que eu não durma. Ai, vou ter que sair pra jantar ainda, de boa. Nossa senhora, como é bom deitar. Por que é tão bom deitar? Se faz mal pra coluna. A vida é cheia de pegadinha, cara. As melhores coisas são as piores coisas a longo prazo e as piores coisas são as melhores coisas a longo prazo. Puta frase, hein? Agora eu tô deitadão aqui. Até botei umas almofadinhas na perna aqui. Caralho, hein? Essa é mais uma daquelas coisas que eu acho que eu falei no último podcast, que eu fico me indagando se estava previsto nos planos de Deus
Era fio dental, escova de dente, shampoo, sabonete e colchão. Essa é mais uma das coisas que eu penso se tava previsto nos planos de Deus, cara, que a gente ia precisar de colchão e almofadas e travesseiros e etc e tal. Mas enfim, cara, vamos pra o que interessa, né? Vamos pra pauta da semana, que é o que tá todo mundo esperando aí, com muita raiva e muita indignação nos olhos, que é a história de... Na verdade, eu vou introduzir de uma outra maneira esse assunto. Eu gostaria de agradecer aqui ao, ao camarada Gustavo Gaiofato por ter dito que eu faço parte de um projeto político supremacista.